volta para mais uma aula falando sobre os conceitos de redes e de internet, é claro, só que agora, como eu prometi, falando especificamente sobre o endereçamento IP. Como nós já sabemos da aula anterior, só para reforçar, IP significa o protocolo da internet e é o responsável pelo sistema de endereçamento utilizado na internet. Mas o que nós vamos aprender agora, que é diferente, é identificar as versões do endereçamento IP, porque ele é o próprio endereço que identifica os computadores conectados na internet. Bem, nós temos aqui a ideia de um padrão de endereçamento IP chamado IPv4, que é o IP versão 4. Só que esse IPv4 ele entrou num estado de esgotamento. Isso quer dizer que não existem novos endereços de IP versão 4 para distribuir para os novos computadores que querem se conectar à internet, porque esgotou o IPv4. Então, é necessário é necessário a gente realizar uma transição do padrão de endereçamento IPv4 mais antigo para um novo padrão de endereçamento IP, que é o IPv6, IP versão 6, que é um IP mais moderno e que vai permitir uma quantidade muito maior de computadores conectados simultaneamente na internet. Então, inicialmente, nós temos que saber que atualmente nós usamos tanto IPv4 quanto IPv6 na internet, mas nós estamos num constante processo de migração para migrar do antigo padrão IPv4, que esgotou, para o novo padrão IPv6, ok? Bem, em relação a isso, é importante saber que o IPv4 é um padrão de endereçamento IP de 32 bits e que o IPv6, por ser mais moderno, por permitir uma quantidade muito maior de computadores conectados simultaneamente, é um padrão de endereçamento IP de 128 bits. Ok? Outra informação, quando a gente pega só o IPv4 é um endereçamento IP formado por 4 partes de 8 bits cada uma. Lembrando que bit é formado por 0 e 1. Então, o endereçamento IP IPv4 de 32 bits, ele é formado por 4 partes de 8 bits. E é claro que 4 multiplicado por 8 dá 32 bits. E cada 8 bits representa 1 byte. Então, em geral, em regra, as provas de concurso podem indicar que o padrão IPv4 é formado por 32 bits ou 4 bytes, porque cada grupo de 8 bits equivale a 1 byte. Então, eu tenho 4 partes de 8 bits, formando 32 bits, ou posso dizer que eu tenho 4 partes de 1 byte, formando 4 bytes. Por isso que as duas situações são corretas. Dizer que o IPv4 tem 32 bits está correto, e dizer que o IPv4 tem 4 bytes também está correto. 32 bits equivale, isto é a mesma coisa do que 4 bytes. Isso para o nosso IPv4, né? Outra coisa importante saber é que para representar esse endereçamento IPv4, nós convertemos cada grupo de 8 bits num padrão decimal. Por exemplo, nesse endereço que eu estou mostrando, aquela sequência de 8 bits equivale ao número 192 decimal. Aquela outra sequência de 8 bits equivale ao número 168 decimal. Aquela outra sequência de 8 bits equivale ao 1 decimal. E aquela outra sequência de 8 bits equivale a 100 decimal. Então, a gente representa esse IPv4 de forma decimal em 4 partes. Então, ali eu diria que o meu endereço de IPv4 é 192.168.1.100, porque a gente pega cada grupo de 8 bits do IPv4 e converte num número decimal, que ficou ali 198, 168, 1 e 100. E aí representa graficamente esse endereço de IPv4. Ok? Isso é uma parte, claro, mais técnica, mas é sempre importante saber. No caso do IPv6, que tem 128 bits, ele é formado por 8 partes de 16 bits, como eu estou mostrando agora para vocês. Observa comigo, ó. O IPv6, então, formado por 8 partes de 16 bits. Multiplicando 8 por 16 vai dar 128 bits. Então, o IPv6 tem um total de 128 bits porque é formado por 8 partes de 16 bits. E outra coisa interessante, essas partes, cada partezinha de 16 bits do padrão IPv6 vai ser convertido em um número hexadecimal. Então, nós temos, na verdade, a representação em 8 partes de 16 bits que serão convertidas em um número hexadecimal.
e aí sim nós temos o endereçamento IPv6. Então ali embaixo eu te mostro como é um endereçamento IPv6 completo, com as suas 8 partes, cada partezinha representada, como eu disse, por 16 bits, convertidos em um número hexadecimal. E aqui é uma forma mais abreviada de mostrar aquele endereçamento IPv6, porque tem várias partes que é zero, tudo zero, e que aí a gente omite, e aí fica um endereçamento IPv6 mais sintético, mais fácil de entender. Então agora que a gente já sabe as diferenças do padrão de endereçamento IPv4 e IPv6, já estamos mais preparados na parte mais técnica, mas sempre lembrando que a parte mais relevante é saber que o IPv4 esgotou, que é antigo, e tem 32 bits, e o IPv6 é mais moderno, mais novo e tem 128 bits. E em comparação, o IPv4, que era mais antigo, e o IPv6, que é mais novo, a comparação é que atualmente os dois padrões são usados. Mas estamos aos poucos migrando do padrão IPv4 para no futuro ficar só com o padrão IPv6. Mas atualmente ainda usamos os dois padrões de endereçamento IP na internet. Isso é bem relevante aí para saber para as provas de concurso. Ok, pessoal? Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca gostei e também se inscreve no nosso canal. Até o próximo vídeo.